Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho sobre virtualização de sistemas operacionais. Essa ideia de virtualizar equipamentos já não é tão novinha, porém está super na moda. E assim, um sistema operacional ele vai ser ali a sua interface de comunicação com hardware. Vai ser aquele programa que facilita a programação, facilita o uso do hardware e outras coisas aí. Só que se eu quiser colocar mais de um sistema operacional no mesmo hardware, executando ao mesmo tempo, é possível? Sim, é possível. Através da virtualização. Um mesmo hardware consegue ser utilizado por mais de um sistema operacional simultaneamente. Eu só preciso virtualizar para poder dar esse tipo de acesso. Porque normalmente eu vou instalar, vamos supor, o meu Linux direto no meu hardware. Agora, se eu quero instalar o meu Windows, mas ao mesmo tempo que eu rodo o Windows, eu quero ter o Linux rodando, posso virtualizar. Então a virtualização ela vai depender de um cara, o hypervisor ou hipervisor, que vai ser um software de gerenciamento da virtualização, dessa comunicação hardware-sistemas operacionais. Tá? Com isso eu consigo, por exemplo, pegar um mesmo computador, rodar duas aplicações diferentes e colocar a aplicação de uma máquina conversando com a aplicação da outra máquina. Isso em diferentes sistemas operacionais. Então, percebam que assim, eu consigo até simular uma rede dentro do meu computador sem precisar de uma rede. A virtualização permite isso, de uma maneira que eu vou conseguir isolar serviços. Por exemplo, eu tenho um servidor. Eu quero que esse servidor faça a tarefa de servidor de e-mail e servidor de impressão. Mas eu não quero, quando eu for fazer a manutenção no meu servidor de e-mail, parar o meu servidor de impressão. Eu quero os dois completamente isolados, inclusive com sistemas operacionais diferentes. Posso fazer isso sem fazer investimento no hardware. Outra situação que é muito utilizada a virtualização. Tenho um hardware, quero alugar o espaço nesse hardware para os meus clientes. Eu tenho uma empresa de hospedagem de sites. Cada cliente meu vai receber um container. E esse container é do meu cliente A e do meu cliente B. O do cliente A não vai interferir no cliente B, o do cliente B não vai interferir no cliente A. Então o mesmo hardware vai conseguir atender diversos clientes. Um completamente isolado e um sem interferir no outro. Ah, mas eu preciso reiniciar o servidor. Eu posso reiniciar até cada máquina virtual sem necessariamente reiniciar a máquina física, né? Então o sistema operacional da Virtual Machine 1 é independente completo do sistema operacional da Virtual Machine 2. Um não interfere no outro, eles só compartilham o mesmo hardware. Essa imagem aqui que eu estou utilizando é uma imagem só exemplo que eu achei ela mais fácil para fazer a explicação. Mas existem basicamente aí 3 arquiteturas de virtualização para sistemas operacionais. A primeira é essa da imagem que a gente estava falando, que é uma virtualização completa, aonde eu tenho o meu hardware vai se comunicar exclusivamente com o meu sistema operacional hospedeiro, e no meu sistema operacional hospedeiro eu instalo um hypervisor, eu instalo um programa de de gerenciamento das máquinas virtuais, e toda a comunicação com as máquinas virtuais vai acontecer por meio desse programa. E esse programa vai se comunicar com o meu sistema operacional para só então se comunicar com o hardware. Uma máquina virtual nesse modelo nunca vai poder acessar diretamente o hardware. Isso vai gerar perda de desempenho, porque é um caminho a mais a ser executado, está em anéis de processamento diferente, mais altos. Mas eu ganho uma vantagem muito grande, que seria a portabilidade. Eu adoro esse tipo de virtualização para utilizar em faculdades, quando eu estou dando aula. Por quê? A máquina que um aluno estiver trabalhando, a máquina virtual que um aluno estiver trabalhando na faculdade, ele vai poder fazer um backup e levar para casa dele e instalar. Porque como o hypervisor não se comunica, não existe isso, não existe comunicação direta com o hardware,
a alteração de hardware vai impactar menos quando eu precisar migrar uma máquina virtual de hardware. Então você perde no desempenho, mas ganha na portabilidade. Já uma virtualização assistida por hardware, o hypervisor tem a comunicação direta com o hardware. Com isso, eu tenho um desempenho da minha máquina virtual muito semelhante ao de uma máquina real, a perda é pífia. Só que cada máquina virtual será utilizada como se fosse uma máquina hospedeira. Então vai precisar do driver do hardware original, enquanto no outro modelo da virtualização completa são drivers genéricos, não precisa nada muito específico. O sistema operacional que subir ele vai se comunicar com o hypervisor com os drivers mais genéricos possíveis. Aqui já não. A minha máquina virtual vai usar o driver da máquina física, do hardware mesmo. Porque o hypervisor só vai fazer a ligação entre o hardware e a VM. Com isso possibilitando que eu tenha várias VMs, várias virtual machines instaladas no mesmo hardware. Porém, todas se comunicando direto com o hardware, tendo um excelente desempenho. Mas eu não vou conseguir fazer uma portabilidade de hardware tão fácil. Esse aqui é o método que eu recomendaria mais para o uso corporativo, onde você não vai precisar ficar fazendo essa migração, porém tem a necessidade de desempenho. E existe um modelo híbrido, que esse modelo híbrido, o hypervisor vai fazer a comunicação basicamente com o sistema operacional. A comunicação vai acontecer sistema operacional hypervisor. Só que o hypervisor também tem comunicação com o hardware. Isso aqui também acontece. Mas ele só vai fazer isso para chamada de sistema, que são coisas que exigem um desempenho muito rápido. Algo que eu preciso de uma intervenção rápida do meu hardware pode acontecer aqui. Então, alguma coisa ou outra, o hypervisor vai se comunicar direto com o hardware, mas muito pouco. Em geral, ele vai se comunicar com o sistema operacional, que está ali lado a lado com ele, e em caso de chamadas de sistema de alguma das máquinas virtuais, ele consegue fazer direto no hardware. Okay? Esses são os três principais tipos, né? As três principais arquiteturas que existem para máquinas virtuais. E isso eu estou falando aqui de máquinas virtuais para sistemas operacionais. Mas hoje já é possível virtualizar somente a aplicação, é possível virtualizar de outras maneiras. Existem vários tipos de virtualização. Dentro de sistemas operacionais, esses seriam as três principais arquiteturas.